Tudo bem? Hoje a gente está aqui na Casa do Bosque, reunidos gestores da casa, gestoras, Patrícia e Sônia, Certo. e Diego, que trabalha aqui na equipe da casa também, com Leônidas Porto e Ana Paula Neves, do Gero 360. O objetivo desse papo hoje é contar um pouquinho de como surgiu o nosso sistema para instituições de longa permanência para idosos e também falar um pouco sobre a adesão e como o uso do sistema está funcionando aqui na Casa do Bosque. Então a gente vai bater esse papo e conversar um pouquinho sobre isso. Como que passou pela sua cabeça a ideia de trazer o Gero 360? Conta pra mim como é que aconteceu. Pois é, porque a casa para mim tem que ser assim top, top, top. Então a gente, para poder organizar bem, a gente tem que ter uma coisa por trás da gente melhor que a gente, que é esse programa de vocês, que vai dar todo um subsídio para a gente ter uma coisa mais firme, mais concreta aqui na casa. Conhecimento do residente, né? Você vai trabalhar com dados concretos, não hipoteticamente com papel que adotou, botou o lápis atrás da orelha e está pronto. E como é que é a interação de vocês com os familiares dos residentes? Como é Nós que temos funciona? que estar a par de tudo que acontece com eles. E com o programa de vocês nos dá subsídio melhor para que possamos atualizá-los em relação aos seus familiares, né? É muito bom ouvir isso, porque isso é uma das principais missões que a gente tem na Gero 360. Ajudar as famílias e as instituições a fazer um acompanhamento da rotina de cuidados dos idosos e todo mundo perceber que o seu idoso está sendo muito bem cuidado nas instituições. Essa é a nossa grande missão na Gero 360. É uma grande orientação, né? Uma orientação técnica que a gente está fazendo, cumprindo o nosso papel corretamente, não é isso? Quer dizer, tudo muito documentado, muito bem estruturado, fácil de ler, quer dizer, uma coisa tranquila, que a gente, no dia a dia, muitas vezes a gente esquece de anotar e que nessa situação a gente vai ter muito mais firme isso, não é isso? Isso, exatamente. O objetivo foi exatamente esse, né? Unir os conhecimentos da geriatria e da gerontologia, de tudo que é importante na rotina de cuidados do idoso. Então, esses planos de cuidado, quando a gente menciona, usa essa expressão, na verdade, são uma série de procedimentos que têm que ser tomados diariamente em relação à nutrição, uso de medicamento, determinados procedimentos de estímulos cognitivos, e registrar isso de uma forma muito fácil, um foco do sistema também é que seja fácil registrar essas informações e mais fácil ainda ter acesso a elas. Então, numa situação emergencial, por exemplo, você ter numa tela única uma informação com todos os sinais vitais daquele hóspede, daquele residente, e com sinais de alerta apresentando de forma muito clara onde tem um desvio, é mais fácil tomar uma medida corretiva. Não tem a ver. Se você consegue fazer uma avaliação visual muito simples de que uma determinada pessoa tem tido constantes quedas de pressão, você já consegue preparar a equipe para saber que, olha, pode ficar um pouco tonto na hora que estiver caminhando, então tem que tomar cuidado para evitar uma queda, que no caso do idoso é muito crítico. Então, o objetivo... Em todas as áreas, né, Ana? Porque, de repente, na parte de nutrição, na parte de fonoaudiologia, está com engasgo, de repente, você está ali pontuando. Isso. Na parte de fisioterapia, teve alguma questão. Na parte médica, na parte de enfermagem. Enfim, qualquer distúrbio que o paciente tenha, ou que o nosso residente tenha, a gente está ali documentado. Exatamente. Aí você comentou um ponto que é bastante interessante, que um outro objetivo muito forte do sistema, além de disponibilizar informações fáceis para essa relação com a família, é também na informação para a equipe como um todo. Então, uma das grandes vantagens hoje dos residenciais para o idoso é você ter uma equipe multidisciplinar à sua disposição. Então, a fisioterapia, a nutrição, a terapia ocupacional, enfim, além do geriatra, tudo que vocês oferecem aqui na casa. Não tem... E aí os diferentes profissionais poderem olhar de forma conjunta essas informações, debaterem sobre isso, nas reuniões semanais de acompanhamento e tomarem medidas coletivas que foram consensadas ali pelo grupo, isso é muito importante. Enriquece muito o trabalho. Exatamente. Então, às vezes, a gente, quando não lida com isso no dia a dia, não tem a percepção, e aí para vocês isso é muito óbvio, mas para talvez nem toda a população saiba disso, que o trabalho de fortalecimento da musculatura da perna, que vai ajudar o idoso a conseguir naturalmente continuar levantando normalmente no dia a dia, exercendo essa função, é um trabalho da nutrição, que vai pensar no alimento que fortalece essa musculatura, com a fisioterapia.
né? E aí você ter as informações num sistema fáceis de acessar faz com que essas duas pessoas conversem e aí consigam elaborar um plano de cuidados, né? Uma recomendação de tratamento que vai conseguir garantir essa função do idoso. Não, e até para explicar à família que ele está tendo uma evolução. Por exemplo, a gente tem uma residente aqui na casa que veio para cá cadeirante. Ela está caminhando com andador. Que maravilha. Quer dizer, né? isso é uma coisa importante. É óbvio que a família sabe que ela está saindo de um lugar e indo para outro. Mas a gente poder mostrar, olha, fizemos esse trabalho para chegar aqui, é muito importante, né? Não, e você tocou num ponto super importante, né? A gente vivenciou isso e é muito interessante. Por exemplo, normalmente o idoso ele resiste muito a uma sessão de fisioterapia, por exemplo. Por quê? Porque é um tipo de atividade que ela vai contribuir para que a perda funcional não aconteça. Né? Então, todos nós acostumamos ao longo da vida acordar de manhã, conseguir escovar o dente, querer levantar daqui, levantar, caminhar até ali. Só que com o envelhecimento, algumas dessas funções começam a ficar comprometidas. E a fisioterapia ela vai promover a manutenção delas. Exatamente. Só que como a pessoa não imagina que o objetivo da fisioterapia é evitar a perda, ela fica com a sensação de que a fisioterapia não está fazendo diferença na vida dela. E aí ela resiste. É porque ela deixa de perder, mas ela não ganha tanto. Então, de repente, é um parâmetro complicado. Né? Mas é super importante você comentar, né, o quanto você consegue recuperar isso, como foi no caso da... Não só recuperar, como não deixar que isso venha a piorar. Isso é uma coisa que é importante. Agora, Léo, você tem aí uma experiência como familiar, né, que foi um motivo pessoal seu de criar o sistema, muito com essa demanda de um familiar do idoso e de garantir um cuidado. Conta um pouco da importância que é para a família ter a tranquilidade das informações acessíveis, de saber que está sendo bem cuidado, como é aqui o caso da Casa do Bosque. A minha experiência pessoal, eu sou de uma família de 8 irmãos. E a minha mãe sempre foi muito independente. E à medida que ela foi envelhecendo, foi perdendo a capacidade funcional, de uma hora para outra os 8 filhos se depararam com uma situação. Agora a gente precisa apoiar a nossa mãe. E foi um super desafio, porque como ela sempre foi muito autônoma, a gente não sabia de nada da rotina de cuidados dela. Então a gente teve que aprender. E aí surgiu daí a minha intenção de construir uma solução tecnológica que colocasse todos nós, irmãos, acompanhando a rotina de cuidados dela. Tendo todos os medicamentos que ela tomava lá registrados, tendo todas as medições vitais que eram importantes serem registradas também, a gente conseguindo acompanhar, e recebendo lembretes e alertas sempre que uma situação não esperada fosse relatada. Foi isso que me encantou quando você colocou isso no congresso. Eu falei, bom, eu estou tendo agora uma LPI pequenininha, porque é uma coisa bem restrita. Mas isso vai me encantar, porque é uma grande família isso aqui. A gente trabalha com muito profissional, e a gente tem que ter uma visão global do que está acontecendo. Foi isso que me encantou, Léo. E aí a gente, graças a Deus, está com a parceria com vocês. Que bom. A gente fica super feliz de ouvir isso. Né? Isso é muito bom. E eu também muito feliz em estar junto com vocês, porque a gente vai remodelando tudo junto, não é isso? Com certeza. Nós somos... Aqui na Casa do Bosque a gente tem a Isabel, que é a nossa enfermeira, que ela não necessariamente está sempre com a gente a semana inteira. Então, assim, tem alguns dados que lá no sistema ela consegue acompanhar do que aconteceu. Por exemplo, lá ela vem a todas as quintas-feiras. Aconteceu alguma coisa determinada com algum paciente na terça-feira. Ela não teve acesso, pelo aplicativo ela consegue medir e quantificar e o que online aconteceu. ela online, tem isso, exatamente. Né? Sim. Né? Ela consegue acessar até De do casa. próprio celular. Exatamente. Sim. Qualquer ambiente com acesso à internet, ela vai conseguir acessar as informações do sistema Isso é em bastante tempo real, interessante. né? A equipe colocou o dado aqui, ela já consegue ter esse dado disponível. Retomando a pergunta do familiar, eu tenho irmãos que moram no exterior e eles acompanhavam a rotina de cuidados, um nos Estados Unidos e a outra na Nova Zelândia. E a nossa ideia, Léo, é fazer com que amanhã ou depois a gente possa ter alguns dados que possam ser divulgados para a própria família até online, de repente. Sim. Para isso ficar uma Isso é coisa bem totalmente dinâmico, né? Sim. Uma coisa que é importante para a gente. É. Eu acho que o familiar vai ficar muito Com contente. certeza, Né? o objetivo é esse, a gente quer trazer para a uma família... clareza, né? Trazer para a Quase família... como se ele estivesse dentro da nossa casa, não é isso? E tem um outro aspecto aí que é super interessante, que é muito comum também o idoso
ter médicos de diferentes especialidades, né? Então ele tem o geriatra, ele tem o médico da casa fazendo esse excelente acompanhamento normalmente, mas eventualmente ele vai ter um pneumologista que já o acompanha há muito tempo, um cardiologista, né? Então é muito prático poder imprimir tanto as informações dos sinais vitais, mas em especial dos medicamentos, para que a família, ao levar o seu ente querido ao médico, possa apresentar essa informação e o médico conseguir avaliar, não, esse medicamento não é ideal porque vai dar uma interação medicamentosa com o que o meu colega de outra especialidade passou. Exatamente. E isso, gente, é quase como uma carteira do nosso residente, né? Quer dizer, ali você tem todos os dados dele. Isso. Então isso para a gente dar uma garantia de que o trabalho está sendo feito de uma maneira correta. E a gente costuma dizer que é a informação na palma da mão, né? Exatamente. Porque tendo ali o celular na mão, um dispositivo móvel, ele consegue acessar aquela informação e tá com a fotografia ali de forma muito prática, né?